Oi, turma, do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior e Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, capítulo 19, Dissertações Espíritas, Conselhos sobre a Mediunidade Curadora. Na terceira e última parte desse texto, Paris, 24 de março de 1867, médium Sr. Hu. Venho continuar a instrução que dei a um médium da sociedade. Por que duvidais que tivesse vindo ao vosso apelo? Não sabeis que um bom espírito se sente sempre feliz por ajudar os seus irmãos da terra na via do melhoramento e do progresso? Hoje sabeis o que eu disse do vasto papel reservado à mediunidade curadora. Sabeis que, conforme o estado de vossa alma e as aptidões do vosso organismo, podeis, se Deus vô-lo permitir, tanto curar as dores físicas quanto os sofrimentos morais ou ambos. Duvidais de vossa capacidade de fazer uma ou outra coisa porque conheceis as vossas imperfeições, mas Deus não pede a perfeição, a pureza absoluta dos homens na terra. Sob esse ponto de vista, ninguém entre vós seria digno de ser médium curador. Deus pede que vos melhoreis, que façais esforços constantes para vos purificardes e leva em conta a vossa boa vontade. Considerando-se que desejais seriamente aliviar os vossos irmãos que sofrem física e moralmente, tende confiança e esperai que o Senhor vos conceda esse favor. No entanto, repito, não sejais exclusivistas na escolha dos vossos doentes. Todos, sejam quem forem, ricos ou pobres, crentes ou incrédulos, bons ou maus, todos têm direito ao vosso socorro. Acaso o Senhor priva os maus do benéfico calor do sol que aquece, que reanima e que vivifica? Acaso a luz é recusada a quem quer que não se prosterne ante a bondade do Todo-Poderoso? Curai, pois, quem quer que sofra, e aproveitai o bem que proporcionastes ao corpo para purificar a alma ainda mais sofredora e para ensiná-la a orar. Não vos magoeis pelas negações que encontrardes, fazeis sempre a vossa obra de caridade e de amor e não duvideis que o bem, embora adiado para uns, jamais ficará perdido. Melhorai-vos pela prece, pelo amor ao Senhor e aos vossos irmãos, e não duvideis que o Todo-Poderoso não vos dê ocasiões frequentes de exercer vossa faculdade mediúnica. Ficai felizes quando, após a cura, vossa mão apertar a do vosso irmão, reconhecido e ambos prosternados aos pés do vosso Pai. Orardes juntos para agradecer-lhe e adorá-lo. Ficar mais felizes ainda quando acolhidos pela ingratidão depois de haver descurado o corpo, impotentes para curar a alma endurecida, elevardes o vosso pensamento ao Criador, porque vossa prece será a primeira centelha destinada a acender mais tarde o facho que brilhará aos olhos do vosso irmão curado de sua cegueira. E vós vos direis que quanto mais um doente sofre, mais cuidados lhe deves dar o médico. Coragem, irmãos, esperai e aguardai que os bons espíritos que vos dirigem vos inspirem, quando devereis começar, junto aos vossos irmãos que sofrem, a aplicação de vossa faculdade mediúnica. Até lá, orai, progredi pela caridade moral, pela influência do exemplo, e não deixeis jamais fugir a menor ocasião de esclarecer os vossos irmãos. Deus vela sobre cada um de vós, e aquele que hoje é o mais incrédulo poderá amanhã ser o mais fervoroso e mais crente. Abade Príncipe de Hohenlohe. Então, o Abade, ele fala aqui, dentro desse trecho, né, ele está dando um apoio moral aos médiuns. Ele está dando uma motivação através das suas palavras de que o médium não precisa ser perfeito. E nem é isso que a espiritualidade está exigindo, mas sim que ele se aprimore, que ele busque a evolução, que ele estude, que ele procure ser uma boa pessoa. E sendo bom, que ele trate todas as pessoas indistintamente. O pobre, o rico, o bom, o ruim, o que acredita, o que não acredita, ele vai atender. Assim como ele coloca o exemplo do sol. Deus coloca o sol para todos, independente de quem é bom, quem é ruim, quem está perto, quem está longe dele, quem acredita, quem não acredita, o que é grato, o que é ingrato, Deus dá o sol para todos. Então, ele coloca que o médium também deve ser para todos e que vai acontecer
desses tratamentos que o médium vai proporcionar algumas pessoas ingratas, aquelas que dizem que ele não serviu de nada, que o físico não foi curado e muito menos o seu lado espiritual, mas a culpa não é do médium e a gente vai ter consciência disso a cada trabalho que a gente fizer enquanto médium. Algumas pessoas vão ser gratas demais, elas vão achar que tudo foi feito pelo médium, ela não vai conseguir associar isso nem à espiritualidade, porque o que ela vê é o que conta. Ela se melhorou, ela se curou, então, aquele médium é maravilhoso. Mas quando a pessoa não é curada, ela tende a dizer que o médium também não presta. E o médium tem que ter consciência de que a pessoa, quando é curada, é porque chegou o momento dela. A espiritualidade é que sabe quando aquela pessoa deve ou não ser curada, ou melhorar a sua questão de saúde ou não. Porque de nada adianta ela melhorar fisicamente, mas a sua moral continuar atrasada. Então a doença, as dores, o sofrimento, elas vêm não para castigar, mas elas vêm para ensinar. E se a pessoa não está aproveitando esse momento nem de dor para aprender algo, imagina então o tamanho da ruindade, o atraso espiritual dela. E aí é lógico, como uma pessoa tem um atraso espiritual, ela vai ter que jogar a culpa em alguém. Para o médium não ficar aborrecido quando encontrar pessoas nesse estado, ou melhor, nesse estágio, né? Se a pessoa não for grata, se a pessoa não melhorar, se ela não se curar, não tenha dor no coração em relação a isso. Não fique preocupado se você fez ou não o melhor, porque o curador ele precisa que a espiritualidade trabalhe nele e que trabalhe na pessoa. Nós não podemos duvidar do apoio, da ajuda do campo espiritual. Se o médium acreditar que ele é o que vai curar, ele é que vai ajudar, ele também vai se perder no meio desse caminho, porque ele vai achar que quando não houver cura e nem melhorar, a culpa é dele. Então o médium precisa se aprimorar, precisa evoluir também nos estudos, aprendendo que a cura se deve à espiritualidade e ao lado espiritual do assistido. Se o lado espiritual do assistido e a espiritualidade não quiser, não adianta. O médium ele só está fazendo um meio de campo. O médium não é o responsável. Mas para ele fazer o meio de campo, ele tem que se aprimorar. Não é porque ele não tem evolução para ser um médium. Tem sim. Se você tiver vontade de aprender, se você tiver vontade de ser melhor, se você estudar, se aplicar, a espiritualidade vai te usar para que você ajude a ajudar, né? Agora, se você continuar preso ao seu orgulho, ao seu egoísmo, não estuda, se acha o máximo e, além de tudo, só quer um nome, uma promoção, eu sou médium disso, médium daquilo. Eu tenho visto ultimamente, né, uma pessoa na internet e onde ela faz questão de escrever lá, eu sou a médium fulana de tal. Poxa vida, já está subindo para a cabeça através do nome da pessoa, porque médium todos nós somos. Independente se tem estudo ou não, se é espírita ou não, todos nós somos médiums. Porque o que é ser médium? É você ter esse sexto sentido. Quando uma mãe fala para o filho, filho, hoje você não vai de ônibus, eu vou pagar um Uber para você ir para a escola. Porque a mãe está sentindo alguma coisa que pode acontecer com você. Então, mesmo que seja só coisa de mãe, hoje você vai de Uber. Você não tem o sexto sentido? Esse sexto sentido nada mais é do que sensações do seu espírito em relação a uma energia. Por isso que a gente nunca pode duvidar quando uma mãe fala não, não faça, porque tem alguma preocupação dela ali, tem uma explicação que às vezes nem ela sabe. Então o sexto sentido é dado a todos somos espíritos, então todos nós podemos nos comunicar com a espiritualidade. Uns se comunicam mais, porque se desenvolveram mais, outros se comunicam menos. Aquela questão do, hoje eu sonhei com tal coisa, então eu vou ficar mais atenta. Hoje eu sonhei com um ente querido, você foi lá conversar com seu ente querido. Então, o sexto sentido, o médium, todos nós somos. Só que uns estudam mais, ou se aplicam mais, ou então têm a sensibilidade maior sem nem ter estudado. Isso não é motivo da pessoa, eu sou médium, não é uma profissão para você, né? Dá licença, muito obrigado, né? É aquela formalidade
de você, eu sou o doutor fulano de tal, eu sou a professora fulano de tal, eu sou policial, né? Não é uma profissão, médium não é profissão para você chegar, eu sou a médium Patrícia. Não faz sentido. Se a pessoa faz questão de colocar essa palavra médium antes do nome dela, é porque aquilo já é um motivo de orgulho. E ela não está atendendo o que a espiritualidade quer, humildade. Então já daí a gente já começa a desconfiar. Ninguém precisa usar o nome médium para dizer que é médium. Fiquem atentos quanto a essas coisas. E aí a ideia que ele coloca pra gente é que, sendo bom, caminhando no caminho correto, sendo vigilante, estudando, procurando fazer o bem, você vai ser um instrumento da espiritualidade para ajudar outras pessoas. E essas pessoas podem ou não ser gratas a você. Sendo gratas, beleza. Não são gratas, mas tem a sua centelhinha de contribuição ali. Aquele que hoje não acredita pode ser o cara que acredita demais lá na frente. Vamos ver, eu acabei de estudar no outro canal sobre Maria de Madalena. Não era uma pessoa perdida, não era uma pessoa que não tinha fé em nada, não era uma pessoa que estava, né, jogada, não é a Deus dará a palavra, mas assim, jogada dentro do seu desequilíbrio a fazer tantas coisas que eram ruins para ela mesma. E quando Jesus tocou nela de verdade, quando ela teve aquela vontade, aquele ímpeto de agora eu preciso mudar, eu estou cansada de ser assim, ela não tinha nada. Os apóstolos estavam andando com Jesus um tempão. Maria de Madalena perdeu aquele tempão ali. Mas quando ela chegou para valer, com vontade de se transformar. E dentre os apóstolos, ela foi a única que viu Cristo depois da crucificação. Porque a fé dela, a confiança dela, que até então era nada no começo da sua história, se transformou em muito. Então, quando nós vamos tratar uma pessoa que ela é ingrata, não fique dolorido com isso, não se melindre com isso. Se ela sair falando de você, se ela jogar os ventos, que você é um péssimo médico, não fique com raiva. Porque, na verdade, você fez o seu melhor, a espiritualidade amparou. Naquele momento a pessoa não despertou, mas um dia ela pode despertar e ela vai falar assim, poxa, fiz errado com aquele médium, porque foi graças a ele, a palavrinha que ele deu, o passe que ele me deu, é que me despertou ao longo do tempo, não naquele momento. A gente contribuindo com as pessoas, a gente não tem nada a perder.